Fala, meu brother. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Beleza? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tá ótimo. Som, imagem, tudo perfeito. Beleza, garoto. Prazer estar contigo, viu? Prazer meu, desde o meu aniversário, né, que a gente não se vê, apesar de, Quantos anos tem aquilo lá? eu acho que foi no meu aniversário de 37, não foi? Eu tô com 39, então tem uns 2 anos já. Por aí, né? É um prazer, cara, estar contigo. Sempre um grande amigo. O Paulo, ele formou comigo, foi meu colega de internato, a gente foi da mesma turma de internato. E hoje ele é o entrevistado, é o urologista de Anápolis e veio aqui para prestar alguns ensinamentos para a gente. Paulo, conta um pouquinho da sua história para a gente, fala um pouquinho de você. Sei, meu amigo, muito obrigado pelas palavras aí. Eu sou mineiro, né? Sou mineiro de Uberaba. Foi lá que a gente se encontrou, né? Na faculdade, na saudosa UFTM, que a gente enche a boca para falar que formou lá, né? É uma faculdade muito renomada e realmente lá é diferente. Tive a oportunidade de fazer tudo por lá, né? Então, tanto a minha formação como médico, depois cirurgia geral, depois urologia. Fiquei um pouco na cidade também depois que eu concluí. Então, eu sou um mineiro que está criando um espacinho no coração aqui de Goiás, né? E já tem 5 para 6 anos que eu recebi um convite para vir para Goiás. E realmente foi bom para mim, um campo maior, maior oportunidade, onde a gente pode mostrar o que a gente aprendeu, né, e ajudar muitas pessoas. Então é isso aí, Excelente, um Paulo. breve resumo. Assim, uma coisa que me honra muito, né, que com 5 anos de Estado, eu estou tendo a honra de representar todos os urologistas do Estado, né? Eu estou como diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, aqui na Seccional Goiás, e é uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma honra e um prazer representar todos. Pronto. Para o pessoal ver que eu trago pessoas de renome aqui para conversar, A bondade realmente sua. para a gente. Eu sou um pouquinho egoísta com essas lives, viu? No sentido, Paulo, que eu quero aprender muito também, sabe? Então eu faço umas perguntas um pouco de leigo, mas para explicar para o pessoal também e para todo mundo aprender junto, né? Então, o nosso primeiro assunto, eu vou passar a bola para você, depois você vai devolver a bola para mim, que é uma coisa que acontece muito nos nossos consultórios. O paciente sentou na sua frente e falou: Doutor Paulo, vim cuidar da minha hemorroida, como é que eu faço, doutor Paulo? Exatamente. E eu gostaria de aproveitar o gancho aí que você falou de fazer perguntas de forma leiga. Eu sou um médico que eu procuro falar o mais simples possível. Eu acho que a gente consegue atingir as pessoas de uma maneira mais salutar, mais completa, se a gente fala a língua do paciente. Então, eu sou extremamente objetivo, claro, lógico que a gente, várias situações delicadas, a gente tem que falar de forma delicada, porque a gente encara situações muito difíceis, né? Mas eu procuro ser leve a maior parte do tempo possível, né? Essa pergunta que você me fez aí agora me motivou a fazer um vídeo essa semana, né? Porque é impressionante a recorrência que isso acontece. A gente recebe isso como urologista. Vim cuidar da minha hemorroida, eu estou com um problema estou com uma dor no ânus, enfim, né? Essa confusão é uma confusão muito comum. O pessoal acha que o urologista, por fazer o exame de toque da próstata, né, que sim é do urologista, a especialidade do urologista, então se faz o toque tudo envolvendo
ânus reto, né, canal anal, é o urologista que tem que fazer, né? E a gente, é lógico que com a formação de cirurgião geral tem as noções, mas são noções. A gente tem que saber os nossos limites e que aquele paciente vai ser mais bem tratado nas mãos do colega especialista, né, do proctologista, né? Então, eu acredito, e vou devolver a pergunta, doutor, eu vim aqui para fazer minha avaliação de próstata, me falaram que é muito importante, não é isso? Pronto. Isso aí, Paulo, eu posso te dizer que pelo menos uma vez por ambulatório eu escuto essa pergunta, porque a mesma coisa, quando eu acesso o reto do paciente no toque retal, eu estou buscando patologias do canal anal e também do reto ali, né? Massas palpáveis, uma série de coisas ali que a gente complementa com anoscópio, que aí a gente olha melhor aquela região, né? Inclusive, isso é um capítulo do meu livro, viu? Meu livro, os títulos dos capítulos é a pergunta do paciente. Doutor, eu vim para tratar da minha hemorroida. Então, doutor, proctologia é só para homem, que é uma coisa que eu já ouvi muito também, sabe? A mulher acha que, por associar a próstata, que proctologista e próstata, a palavra é muito parecida, que elas eu não vou no proctologista, eu não tenho próstata, então para que eu vou num proctologista, né? Só que esse paciente que chega, geralmente acima de 45 anos, tudo, primeiro, eu já falo, não sou eu que examino isso, tá? Apesar de, igual você falou, que passamos nas especialidades, nas cadeiras todas, né, na cirurgia geral, e tem um colega mais especialista nisso, aí eu falo que o urologista quer avaliar a próstata, e que meu toque tem outros objetivos, só que acima de 45 anos eu falo, você não perdeu viagem. Por quê? Porque tem um outro preventivo que tanto homem quanto mulher tem que fazer, que é a prevenção do câncer de cólon, câncer de intestino. Esse a partir dos 45 anos. Então, o senhor já fez a sua primeira colonoscopia? Não, nunca fiz. Aí eu explico as vantagens, tudo. O paciente sai convencido que tem que fazer uma colonoscopia preventiva e que tem que ir marcar o urologista. É isso aí. E você tocou uma coisa muito importante, que tanto você quanto o uro sofrem com as mulheres acharem que a gente é médico de homem, né? Então, o urologista é o ginecologista das mulheres, dos homens, né? É o ginecologista dos homens. Na verdade, o urologista, ele vai tratar das vias urinárias, né? E também do órgão sexual masculino. Então, vias urinárias e a sua especialidade também, que é a parte intestinal, os dois sexos têm, né? Então, são preconceitos, às vezes, que a pessoa fica, todo mundo é no ginecologista, então é um grande problema. Mas nós estamos aqui para esclarecer isso mesmo e falar claramente isso, né? Exato. Falando dessa questão de prevenção, é uma coisa que eu falo para todo homem, né? Que os dois cânceres que mais podem matar ele, ou não só matar, como dar comorbidades, acabar com a qualidade de vida dele, né? É o de próstata, primeiro, depois o de pele, né? E intestino grosso. Então, um homem que aos 40 anos já procura um urologista de confiança e acompanha com ele, e aos 45 procura um proctologista de confiança, eu falo que dificilmente esse aí vai morrer de algum tipo de câncer, só se for um câncer mais raro, né? Porque esses dois são os que mais acometem os homens, né, Paulo? Exatamente. E você falou aí dos 40 anos, eu vou aproveitar o espaço aqui também para falar que isso mudou. E às vezes o paciente perde o tempo indo antes da hora, né? Então a gente ganhou um tempinho aí, os homens brincam muito sobre a história da próstata, passou para os 50 anos. Então, sério? Os homens que não têm pai nem irmão com câncer de próstata e que não são negros podem aguardar os 50 anos.
E aqueles que têm esses fatores de riscos, né? Então, o pai teve, o irmão teve, ou é negro aos 45. Então, aos 45, como na sua aí. Né? Então, a gente está sempre tendo que estudar e oferecer o melhor e se atualizar, né? É isso aí. Então, em suma, aos 45 é pacote completo, é colonoscopia. E uma dúvida que eu tenho, Paulo, que até alguns pacientes já me perguntou, tem que fazer o toque retal sempre? Ou só com PSA eu consigo acompanhar esse paciente? Ótima pergunta, meu amigo. Isso aí todo dia eu escuto no consultório. O PSA, ele pode falhar em 20% dos casos. Então, a cada 5 pacientes, um pode ter câncer de próstata com PSA normal. Então, isso é muito, né? Isso é muita coisa. Então, a avaliação de próstata, ela é PSA e toque, né? Uma vez ao ano. Se a gente esperar o PSA se alterar para fazer exame de toque, a gente vai deixar de fazer diagnóstico em muitas pessoas. Infelizmente, eu operei uma pessoa o ano passado que tinha um PSA de 1, PSA totalmente normal. Só descobriu porque no exame de toque, né, viu o nódulo, que é muito fácil de perceber ao exame de toque. E esse paciente foi salvo por isso aí. Ele nunca ia descobrir o PSA baixinho, né? Então é isso. Pronto. Os dois. O dedo de um urologista treinado consegue sentir coisas de até tamanho de um grãozinho de arroz ou menor que isso, né, Paulo? É muito e às vezes fácil. O PSA não alterou, né? Sim, e é muito fácil encontrar essa alteração, porque a próstata ela é macia. É um órgão macio. E o câncer de próstata fica parecendo um osso. Então, por menor que seja, a diferença de textura é muito grande, né? Então, é muito fácil ver, se tiver na parte tocável da próstata, né, que a gente fazer o diagnóstico de câncer de próstata precocemente. Excelente, Paulo. E o câncer de cólon, de intestino, mesmo um pouco já avançado, ou localmente avançado, sem metástase e tudo, a chance de cura é altíssima, tá? Chega beira aos 90%, né? O paciente depois faz uma quimioterapia, tudo. E o de próstata, localmente avançado, como ele se comporta? O câncer de próstata, nas fases iniciais, ele também bate esse número seu aí, de 90% de cura. Né? Então, você fazer o exame de toque anualmente, você fazer o PSA anualmente, é muito improvável que você não vá diagnosticar esse câncer nas fases curáveis, nas fases iniciais. Então, o câncer de próstata inicial, a gente pode falar em 90%, com o tratamento de preferência cirúrgico, né, que é o que tem mais resultado. O localmente avançado não dá para eu falar 90%, sabe? Eu não tenho o número exato para te falar, mas isso com certeza cai, né? Porque a gente já perdeu um pouquinho do time. Certo. E uma dúvida que muita gente tem, né? Qual a porcentagem dos pacientes que ficam impotentes depois de uma cirurgia de próstata, Paulo? Outra grande pergunta. De uma maneira geral, é 50%. Vou te falar em valor da média, né? Mas o que se envolve? Quanto mais inicial, mais eu posso fazer a preservação dos nervos da ereção que abraçam a próstata. Então, a dissecção é muito mais lisa, é muito mais tranquila. Então, o paciente, além de ter uma chance maior de cura, ele tem uma chance maior de ter uma preservação da sua ereção. Obviamente, também que a idade é um componente importante. Se a gente opera alguém mais jovem, em fases iniciais, isso vai ser maior que 50%. Por outro lado, se você opera um idoso que já está naturalmente perdendo a sua ereção, vai ser inferior a 50%. Ele já não tinha, né, nessa idade mais avançada, a sua ereção boa, né?
E aí vem uma cirurgia ainda por cima, pode piorar as coisas ainda mais. Então, esse é um outro benefício do diagnóstico precoce. Se tem um baita tumor saindo da próstata, eu não vou ter como preservar muita coisa ao redor ali. Certo. E a via de acesso cirúrgica, por exemplo, laparoscópica aberta ou robótica, tem diferença nesses índices de impotência? A robótica realmente é superior? O que você me fala? Eurípides, quando começou a robótica, teve um marketing muito grande em cima do robô, né? As pessoas achavam importante ser operadas por braços robóticos. A cirurgia robótica, ela traz benefícios, grandes benefícios de visualização melhor desse plexo nervoso, desse feixe de nervos, para ajudar a dissecção. A laparoscópica também, ela promove uma magnificação de imagem melhor. Então, teoricamente, você pode dissecar melhor por essas vias. O robô, ele te dá uma liberdade maior que o punho do ser humano não consegue fazer certos movimentos, né? Então, a gente esperava que a robótica trouxesse claramente uma maior continência urinária, né? Que esse é um grande problema também, que a pessoa fica incontinente em algumas situações. Em que porcentagem? Também, e é para a vida toda essa incontinência? Melhora? Como é que é isso, Paulo? Pois é. Deixa eu só complementar aqui que eu vou entrar na história da incontinência, sobre a aberta, a robótica e laparoscópica, né? A gente esperava no início que fosse gritante a diferença. Infelizmente, nos grandes trabalhos, não tem sido tão superior assim. Tem vários trabalhos que não é estatisticamente significante, né? Então, se você opera bem aberta, você não perde para o cara que opera bem robótica laparoscópica. E, por outro lado, se um cara que é treinado e opera muito bem aberto e vai se aventurar a fazer a laparoscópica e a robótica, com certeza o resultado dele vai ser inferior, né? Tudo exige um treinamento, que a laparoscópica é bem maior a curva do que a robótica é bem mais curta a curva, mas acredito que com o desenvolvimento das técnicas, a gente pode melhorar um pouco sim na robótica. Por enquanto, não tem nada concreto para eu te falar isso aí que é superior. Voltando à questão que você me perguntou da incontinência urinária, que é dramático, né? Eu te diria que para uma pessoa idosa, às vezes atrapalha mais do que a impotência. Muitos casais deixam de ter a relação sexual como algo primordial. A mulher dele não tem mais interesse por conta da menopausa, ele também já não tem uma função sexual tão boa. Então, tem muitas pessoas que abandonam a vida sexual e vivem muito bem, a vida é muito mais do que isso, né? Quando você tem uma parceria boa, uma pessoa boa ao seu lado. E a incontinência urinária é um negócio muito complicado, porque o cara fica na fralda, né? Isso é muito grave, a vida social do cara atrapalha muito, piora muito. Esses valores, Eurípides, eles giram em torno de 5%. Né? Então, é muito menor do que a questão da impotência, que, infelizmente, 50% é na média. Né? E esses 5%, eles ficam definitivamente. Lógico que tem tratamentos para você tratar a incontinência, até esfíncter artificial existe, mas não deixa de ser um negócio muito chato e caro, inacessível para grande parte da população. Agora, de uma maneira geral, o que eu falo para os pacientes? A grande maioria dos pacientes vai perder nas primeiras semanas. Então, o paciente, quando ele vai ao consultório para tirar a sonda, eu falo para todo mundo, leve uma fralda por segurança. Né? E a gente percebe que passa ali 1, 2 meses, 3 meses, a maioria das pessoas já consegue controlar. Isso é uma coisa que a robótica tem mostrado superioridade. Parece que a gente tem
um ganho em tempo, né? A robótica é mais curto para recuperar a continência do que a aberta. Excelente, Paulo. Então, vamos para o nosso segundo assunto, disfunção erétil, que Esse é deve ter muito no seu consultório. Parece que isso tem aumentado, né, nos últimos tempos, até nos jovens, né? Eu vi um outro urologista falando da questão da pornografia fácil, uma série de coisas aí que a pessoa se cobra uma performance que vê naqueles vídeos e que na hora H ele não tem aquela performance e aquela parte psicológica ficou para trás e fica um ciclo vicioso, que tem até clínicas de tratamento para desintoxicação de pornografia hoje em dia, Paulo. O que você me conta? Essa eu não sabia não, meu amigo. A disfunção erétil, né, a impotência, que o pessoal fala, ela tem, vamos falar de forma simples, ela pode ser basicamente por problema no pênis ou por um problema no controle do pênis. Eu sempre falo isso com os meus pacientes. O pênis, ele é um órgão que ele só fica ereto, ele só fica duro quando ele se enche de sangue. Se ele se esvaziar, ele vai ficar mole, né? Então, o cara que tem um problema no pênis, quer dizer, um cara mais idoso, um cara obeso, um cara que não se cuida, um tabagista, ele vai obstruindo a passagem de sangue ao longo da vida dele, vai entupindo literalmente os corpos cavernosos, que são os canos que levam sangue para o pênis. Então, esse cara, ele vai obstruindo a passagem de sangue e, consequentemente, não consegue ter ereção. As famosas drogas para os medicamentos para ereção, Viagra, Cialis e tudo mais, esses remédios, eles são para dilatar esses caninhos que levam sangue. Então, esses canos obstruídos, com a medicação dessa, ele cria um espaço para o sangue passar. Esse cara, ele tem uma peculiaridade muito grande. Ele fala para a gente que, geralmente, ele, hora nenhuma, tem ereção de qualidade. Então, dormindo, ele não percebe ereção, ele não percebe ereção ao acordar, ele não percebe ereção quando a bexiga está cheia, ele não percebe ereção durante a excitação. Então, esse cara, ele tem uma chance maior, se ele tiver idade, fatores de risco associados, de realmente ter uma disfunção erétil por componente peniano, né? Então, esse cara vai se beneficiar dos inibidores que a gente chama das 5-fosfodiesterais, que é o Viagra, famoso aí, e os outros concorrentes dele. Entretanto, também está aumentando a incidência, esse lado que eu falei por conta dos maus hábitos que a população cada vez mais tem, mas o outro é a falha no comando da ereção, né? E o comando da ereção está no cérebro, né? Não é psicológico. Existem áreas cerebrais que a gente, para facilitar, chama de centro sexual, para o paciente entender, que esse centro sexual é que vai mandar se vai ter ereção ou se não vai ter ereção. Então, de forma muito simples, quando a gente libera adrenalina, noradrenalina, a gente faz o fechamento de algumas áreas do corpo que não são importantes numa situação de risco, né? Então, por exemplo, o sangue não vai para o intestino, não vai para a bexiga, não vai para o pênis. Então, se o cara está numa situação de risco, ou seja, está numa situação de medo, de receio de falhar e tudo mais, esse cara vai liberar muita adrenalina. Se ele libera adrenalina, o cérebro dele vai mandar o pênis fechar. Porque ele não entende que aquilo ali é a hora de ter relação sexual, né? A hora de ter relação sexual, ao contrário, é de relaxamento, é de prazer. A hora de relação sexual não é revólver na cabeça, né? Não é cobrança, não é obrigação. Então, se o cara vai obrigado a conseguir desempenhar uma função, que aí você está falando lá, ele viu lá na pornografia lá, ele não vai ter um desempenho bom, né? E o problema não tem nada a ver com o pênis, o cérebro que mandou fechar, né? Então, se mandou fechar, não vai encher de sangue, não vai ter ereção.
E a questão que a gente tem vivido aí da pandemia, que todo mundo está, de certa maneira, mais ansioso, mais preocupado, a qualidade da ereção caiu demais, né? A qualidade da ejaculação também piorou muito com a questão da ansiedade, né? Então, o cara está ansioso, ele começa a pensar muito naquilo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou dar prazer para outra pessoa? Será que eu vou passar vergonha de novo? Esse tanto de serás, cara, isso mina a confiança do cara. O cara libera muita noradrenalina e fecha o pênis e, obviamente, não vai conseguir ter uma ereção de qualidade. Então, o urologista ele deve abordar claramente esses dois grandes campos. Lógico que tem várias outras peculiaridades, mas para a gente entender e para o paciente entender, ele tem que pensar, é pênis o problema? Ou seja, quase nunca ele tem ereção? Ou não é pênis o problema. Às vezes, quando eu estou dormindo, eu tenho ereção. Às vezes, eu começo com ereção boa e no meio da relação eu perco. Né? Isso é uma coisa clara, que o negócio é cerebral. O negócio não é pênis, né? Certo. Pelo que você relatou, então, grande parte trata-se de uma desautonomia. O sistema nervoso autonômico do cara não está regulando certinho. Então, é uma coisa multidisciplinar, né, que geralmente você tem que chamar o psicólogo para estar junto contigo, para atender. Tem colegas da fisioterapia que são muito bons nessas desautonomias, os osteopatas. Eu ouvi uma possível indicação para esse pessoal ajudar. E diabéticos tem muito problema de ereção, né, Paulo? Você tem noção da porcentagem dos diabéticos? Eu não sei te falar em porcentagem, mas é muito alta. E aí o diabetes é um grande problema de causa peniana, né? Então, o diabetes ele destrói de forma silenciosa os nervos da ereção e esses pequenos vasos que levam sangue para o pênis, né? Tem muito paciente. Hoje mesmo eu atendi uns 2 ou 3 com esse quadro. Eu falei, cara, você não tem que gastar dinheiro com urologista, não. Você tem que gastar dinheiro com endócrino para arrumar esse diabetes seu, porque você vai tratar, a base, a causa de tudo, né? Depois de você arrumar tudo isso daí, você vai me procurar, se precisar de mim. Mas o grande problema não é o pênis, o grande problema é o diabetes, que é silencioso, né? Exato. Aí isso bate numa tecla que eu bato muito aqui, né, que é mudanças de hábito, estilo de vida, está na raiz da maioria dos problemas, né, Paulo? E na questão da ereção ainda, tem se aumentado o uso recreativo dos Viagras aí. Às vezes o rapaz tá bem, mas ele quer melhorar a performance porque pegou aquela gatona que se ele fizer feio vai contar para os amigos. E esses moleques estão tomando Viagra cada vez mais cedo. Já tem algum estudo que mostra repercussões disso a longo prazo? A repercussão disso é muito clara, Eurípides. E assim, o cara ele começa a criar um mecanismo psicológico que ele depende daquilo ali. Não é que causou dependência física nele. Só que ele só se sente confiante se ele tomar o remédio. A gente poderia dar uma pílula de farinha para ele, que o efeito seria o mesmo. O cara não precisa disso, né? Mas quando ele toma, ele coloca a capa do super-homem e fala assim, agora ninguém me segura. Quando ele faz isso, o cara fica tranquilo. Se o cara fica tranquilo, não libera adrenalina e vai tudo bem. Agora a gente tem um grande problema que é o oposto. Então, um moleque de 23 anos chega no consultório desesperado. Ele fala para mim, doutor, nem Viagra está resolvendo mais. Então, eu não consigo ter ereção nem com Viagra. O que eu falo para ele? Falo, claro, mas Viagra não é para isso. Viagra não é para você. Viagra é para o cara que está com o pênis entupido. Você não está com o pênis entupido. Então, esse é nitidamente o cara de disfunção erétil psicogênico. E não é imaginação, não é coisa que ele está imaginando. A área física do cérebro, de controle da ereção, está totalmente desregulada.
pela insegurança, pela ansiedade e tudo mais. E aí ele usa Viagra e não adianta nada, porque não era para isso. O cara tem que acalmar. E aí ele fala, eu estou enrolado mesmo, porque nem o Viagra está dando certo. Isso é muito comum no consultório. É o verdadeiro relaxa e goza, né, Paulo? Nesse caso aí, literalmente, né? Não tem jeito do cara ter qualidade no sexo se ele não estiver relaxado. Não tem jeito, é impossível. Exato. Então, para fechar a questão da disfunção erétil, a gente entrar no próximo assunto, eu não sei se você assistiu um documentário do Netflix que chama Dieta dos Gladiadores. Que, não tive na oportunidade. Verdade, eu vou só te resumir que, na verdade, é um documentário de propaganda vegana, que pega pesado e um monte de falácias, estudos até mentirosos alguns, para passar medo, é terrorismo nutricional para o pessoal parar de comer carne e começar a engajar aí nessa ideologia, né? Porque muitos levam isso a ferro e fogo mesmo, sabe? O negócio tá feio. Estão brigando quase igual PT e direita por causa dessa questão na nutrição, sabe? E lá mostrou um estudo de um anelzinho que a pessoa põe no pênis e que mede quantas ereções ela tem à noite. Aí, falaciosamente, eles colocou um que come carne e um que passou a comer só verdura, só vegano, né? E mostrou que o vegano teve mais ereções à noite por estar comendo só planta, tudo. Mas, na verdade, eu já vi alguns colegas explicando que se botar aquele anelzinho em alguém, ele não está acostumado com aquele negócio. As primeiras noites você descarta para você considerar as medidas, até ele acostumar com aquilo ali no pênis dele. Você já ouviu falar desse anel que mede isso? Não, anéis penianos, com esse objetivo eu não conheço. Eu conheço o anel peniano que o cara usa depois de fazer uma terapia de bomba a vácuo. Né? O que consiste nisso? Isso não é muito usado, não, mas já foi muito usado. Então, o indivíduo coloca o pênis dentro de um cilindro e faz a aspiração, cria um vácuo ali dentro, traz o sangue para dentro do corpo cavernoso, forçadamente, e para aquele sangue não retornar e não esvaziar e não perder ereção, ele coloca o anel na base do pênis para o sangue não refluir, né? Isso não pode ser deixado por muito tempo por conta de isquemia, né? Então, eu conheço nesse aspecto, mas, sinceramente, para medir a frequência de ereções noturnas, não. Mas, com certeza, como você bem falou, isso não faz nenhum sentido, né? Na verdade, o segredo da nossa vida é equilíbrio. Se você só comete absurdos alimentares aí, se você tem uma vida desregrada, se você não dorme bem, se você fuma, se bebe em demasia, isso não vai levar em lugar bom nenhum, né? Então isso aí é um negócio que eu acredito e de forma alguma a carne, a proteína vai fazer mal. Agora, se o cara só comer carne e gordura, não vai dar certo, né? Eu costumo falar para o paciente que entra no meu consultório, se ele fuma, eu já falo, nada do que eu passar para você vai adiantar, não. Então, você primeiro tem que largar esse cigarro, porque não existe falar de saúde fumando, né, Paulo? Isso é um veneno, né? E a impressão que eu tenho é que está aumentando, né? Está aumentando o tabagismo. Deu uma reduzida no Brasil, mas parece que está crescendo novamente. Aqueles narguilé, que o pessoal acha que é inofensivo, cigarro eletrônico, o negócio não está fácil, não. Eles fazem de tudo para burlar, né, a parte psicológica da pessoa, para enganar e falar, não faz mal não, vamos lá. E adolescentes, né, mexendo muito com isso, o que mais dói no coração, né, Paulo? Você chegou a ver o mecanismo? Cara, eu fiquei impressionado daquela questão do cigarro eletrônico, aquela doença que está dando nos Estados Unidos. Você chegou a ver o mecanismo de ação dela? Ou não? Vi não. Conta para nós. O cigarro eletrônico, ele tem muitos componentes líquidos, né? Estado líquido ali.
Então, citar o exemplo, por exemplo, da vitamina E, que é muito usada. Então, está lá na forma líquida, e quando aquilo evapora, o cara traga, né, aquilo em forma de fumaça chega ao pulmão, e depois, quando chega a temperatura ambiente de novo, se liquefaz. Então, enchendo os alvéolos de líquido, né, de vitamina E. Então, quer dizer, como é que vai acontecer a troca gasosa, né? Então, o negócio do cigarro eletrônico é muito mais perigoso até do que o grande vilão, que é o cigarro comum aí. Excelente, Paulo. Essa eu não conhecia. Vamos para o nosso terceiro assunto, que também tem a ver com as disfunções eréteis, né, que é a ejaculação precoce. E explica para a gente a ejaculação precoce, depois você pode frisar tratamentos, tanto da questão da ereção quanto da ejaculação precoce. Eurípides, essa é o famoso que vem junto, né, em combo, né? Quase todo mundo que não está tendo uma ereção de qualidade, se aquilo é psicogênico, né, se aquilo é do comando do pênis no cérebro, ele vai ter alguma disfunção de ejaculação, seja precoce, seja retardada. Né? Tem gente que acha que a retardada é engraçada, é de boa, mas não. O cara não consegue ejacular, o cara faz um esforço danado para ejacular e não consegue. A parceira dele reclama que ele não consegue ejacular, que está machucando literalmente ela. Né? Esse aí é o que o pessoal fala que de ejacular para dentro, ou ejacular para dentro é outra entidade? Ejacular para dentro da bexiga, que a gente chama de ejaculação retrógrada, né, não é isso. Né? O cara tem o prazer, ele chega ao orgasmo, mas ele não emite o pênis, ele não emite o sêmen. Né? Então, quando ele ejacula, por exemplo, diabetes, algumas medicações para relaxar a saída da bexiga, né, ali até para melhorar a forma como ele urina, provoca ejaculação retrógrada. Então, ele chega ao prazer, ele tem um orgasmo normal, só que ele não emite o sêmen, não sai nada. Aquilo volta para a bexiga, isso não tem problema nenhum, depois ele vai urinar o esperma misturado com a urina, né? Agora, a ejaculação retardada, o cara não atinge o orgasmo, né? O cara tenta e não atinge o orgasmo. É menos comum do que a precoce, mas ela também não é rara, e os tratamentos são um pouquinho diferentes, uma classe de medicamento diferente da precoce. Mas eu costumo abordar as disfunções sexuais no consultório, já que você está me dando a oportunidade de falar da ejaculação precoce, falando o seguinte, o paciente, nós temos que pensar em 3 pilares quando eu vou tratar de disfunção sexual. O primeiro pilar é desejo. Eu acho que a gente pode até falar isso daqui a pouco. O desejo, ele pode ter a causa de diminuição hormonal ou de estresse, cobrança, medo, cansaço físico. Né? Então, ele pode diminuir libido, né? Diminuir o desejo. O tratamento vai ter que ser individualizado aí para identificar a causa. O segundo pilar é ficar duro, é a ereção, e o terceiro pilar é a ejaculação. Infelizmente, a gente vê pessoas tratarem problema ejaculatório com medicamento para ereção. Não faz nenhum sentido, né? A ejaculação é o terceiro pilar, que o tratamento é separado. Muito já se errou no tratamento da ejaculação precoce. Antigamente, as pessoas achavam que o pênis era muito sensível. E aí, eu vou retirar o prepúcio para minha glande ficar exposta, em contato com a roupa, ela vai perder a sensibilidade, automaticamente eu vou segurar mais e vai melhorar a minha ejaculação precoce. Então, as pessoas eram submetidas a uma cirurgia e o resultado era frustrante, não adiantava nada. Outros chegavam a passar, e inclusive tem preservativo com retardante, né? Nada mais é do que anestésico. Então, o cara passava o anestésico na glande, o anestésico passava para as mulheres, olha que beleza.
né? E aí ficava aquela relação mecânica, ninguém sentia nada. Olha que interessante, né? Como você tratou o negócio desse jeito, né? Não faz nenhum sentido. Então, hoje, nós sabemos que, e está muito claro, e eu falo isso para o paciente com maior tranquilidade, ejaculação precoce, há uma desregulação do seu centro sexual. Você não vai ejacular rápido nem ejacular demorado se o seu centro sexual estiver reguladinho. E aí, de novo, qual que é o vilão, né? O vilão de desregular o centro sexual é a ansiedade. E cada vez mais pessoas ansiosas. Na pandemia, imagina o tanto de ejaculação precoce que não aumentou. Hoje no consultório eu acho que eu devo ter atendido umas 5 seguidas, né? Até comentei com a minha esposa aqui hoje, eu me cansei de explicar a mesma coisa de forma seguida, né? Então, a ejaculação precoce, ela, como é que é o mecanismo? A desregulação no centro sexual, que é o mesmo local que manda a ereção, que manda na ereção. Então, por isso que é comum a ansiedade desregular essas duas coisas, né? Aqui eu estou vendo um comentário aqui, a ajuda psicológica vai bem demais, né? Vai bem demais. E várias vezes, como Eurípides bem disse, a abordagem tem que ser multiprofissional, né? É isso aí. Então, a ejaculação precoce, o cara está desregulado, a área sexual. Está desregulado, está claro isso. Então, primeiro, eu tenho que deixar claro para o paciente que o problema dele não é pênis, que o problema dele é o centro sexual. E isso, por si só, tranquiliza o paciente. Você falar para um homem que o pênis dele não vai bem, cara, o cara fica arrasado, né? E quando você passa tranquilidade para o paciente, olha, eu vou te ensinar como é que faz, como é que quebra essa bola de neve, porque literalmente é uma bola de neve. O cara falha a primeira vez e ele, antes da próxima vez acontecer, ele já está pensando um monte de coisa. Que posição que eu fico? Será que eu desvio a minha atenção? O que eu faço para fazer com que a ejaculação fique mais prolongada? Alguém tem dúvida que pensar nesse tanto de será que vai dar certo, será que não vai dar certo e tudo mais, isso aumenta a ansiedade? É claro que joga a ansiedade lá em cima, né? Então, quanto mais eu penso, mais ansiedade lá em cima. Se tem mais ansiedade, a gente sabe que a ansiedade desregula o centro sexual, esse cara vai falhar de novo. E se ele falha de novo, ele vai pensar mais ainda no problema. Por isso que eu chamo de bola de neve. Porque o problema cada vez fica maior e ele mais se afunda nesse problema. E é mais ou menos o mesmo raciocínio da disfunção erétil de origem psicogênica que o cara desregulou a área sexual. Com as medicações, e tem ótimas medicações, eu gostaria de não ficar falando exatamente de medicação nem de dose, mas até porque não é o lugar para isso, né? Mas assim, você tem medicações que regulam o centro sexual, né? Lógico, hoje mesmo eu tive um paciente, voltando ao caso da psicoterapia, que falou, não, doutor, eu não gosto muito dessa pegada de remédio, eu queria tentar alguma coisa com terapia. Eu falei, excelente, vai, manda ver. Se você precisar de mim, você volta. Agora, a grande maioria dos pacientes aceita a medicação. Essa medicação ela vai regular a área sexual. Então, com um remédio e orientação, o cara melhora a ejaculação, o cara melhora a ereção e o cara melhora a ansiedade, que atrapalha tudo, não atrapalha só nisso, né? É horrível ser ansioso, né? Ele atrapalha a vida social, o emprego e tudo mais, né? Então, é um negócio que a gente aborda o paciente como um todo, a gente não trata o paciente de forma nenhuma como um pênis, porque não vai dar certo, né? O cara inteiro. Exato. Aí é a medicina holística, né, que estamos resgatando hoje em dia. Excelente falar disso. O assunto tá bom, tá passando rápido, senão a gente vai acabar não conseguindo abordar nosso último tema,
que eu acho interessantíssimo, que as mulheres têm a menopausa e hoje em dia está cada vez, porque estamos vivendo mais, a gente está vendo os homens entrando na andropausa. O pessoal tem que entender que os hormônios têm um ciclo na sua vida, né? A natureza entende que quando você já teve filhos, você não precisa ter aquele hormônio alto mais, aquilo ali começa a cair para você. A fila andou, meu querido, vai para frente que tem uma molecada aí atrás pronta para, vamos dizer assim, continuar a espécie, né? A palavra é bem essa. Aí você já se procriou, para a natureza, sua função está feita. Agora, com tudo que a gente tem, está aumentando longevidade, estamos vendo a questão da andropausa. O que você tem para falar para a gente, Paulo? Antes disso, quanto tempo a gente tem, meu amigo? Vamos lá, a gente tem mais 15 minutos. Beleza. Pessoal, esse é outro ponto que tem abuso demais, né? Então, a moçadinha abusando de hormônio, né? As mulheres na academia abusando de hormônio, né? Meu Deus, se fosse para a mulher ter hormônio naquela altura toda, tinha nascido com isso, né? Não faz nenhum sentido, né? Eu vou pegar esse gancho porque eu conheço mulheres que tiveram neoplasia por conta disso e falaram para mim, eu vou continuar porque eu não quero ficar magrinha. Eu prefiro morrer do que eu ficar magrinha, né? Então, assim, tem que virar paniquete, né? Então, eu acho que é tudo equilíbrio, né? Tudo equilíbrio. Você tem que ter musculatura? Tem que ter musculatura. Isso é excelente. Excelente ter musculatura. Seu metabolismo aumenta, você fica mais jovem e tal. Mas excesso, tenhamos muito cuidado. Mas voltando no assunto aí da andropausa, cara, é o que você falou tudo, né? A gente está vivendo mais, nosso ciclo acaba, né? E a gente vai caindo nosso hormônio. Cair demais, principalmente em fases mais precoces, isso é muito ruim, lógico, muito ruim. Isso aí vai aumentar problemas cardiovasculares, isso aí vai prejudicar um cara que estava sexualmente ativo, vai causar osteoporose, vai dar atrofia muscular. Então, a nossa queda hormonal, ela tem que ser muito bem avaliada. E ela tem que ter muito critério. Critério, pessoal, critério. Infelizmente, Eurípides, você sabe muito bem, nós temos excelentes médicos, temos péssimos. E às vezes a gente recebe pacientes que vieram depois da bomba estourar no nosso colo, que muitas das vezes estava usando lá o manipulado que o cara passou. É frequente eu ver fórmulas com 30 medicações numa cápsula. 30. E aí o cara chega lá com atrofia testicular e tudo mais, enfim, tudo pela beleza, tudo para o cara ficar hipertrofiado e ganhos fáceis e tudo mais. Mas quando eu vou repor o hormônio do cara que precisa, isso é muito bom. E antes de eu repor o hormônio, eu tento fazer com que o hormônio dele aumente. A gente tem algumas estratégias e medicações para fazer com que o próprio hormônio do homem suba novamente. Isso é um ganho imenso, porque da mesma maneira, a natureza é sábia, é a lei do menor esforço. Se eu dou um hormônio pronto para o indivíduo, o que o cérebro vai falar com quem produz? Para, meu amigo, para, testículo, você está produzindo muito, ele não entende que aquilo é de fora. Ele não entende que ele ganhou aquilo. Testículo para. Todo dia, testículo para. O hormônio está muito alto. O testículo vai obedecer, né? Então, o cara vai atrofiar os testículos. Se ele vai atrofiar os testículos, esse cara está refém do hormônio para sempre. Está refém. Ele vai ter que usar o hormônio para sempre.
E a gente sabe que o hormônio é um combustível para disseminar o câncer de próstata. E se a gente vive mais, a gente vai ter mais câncer de próstata. Que fique Tem claro uma regra, tem uma regra, Paulo, que diz que se vivermos todos os homens até 100 anos, 100% vai ter câncer de próstata, né? É exato, é isso aí. Agora, a gente não vai morrer dele, porque graças a Deus o câncer de próstata ele é lento na maioria das vezes. Então, demora aí mais de 10 anos para começar a agredir o cara. E é diferente fazer o diagnóstico no cara de 50 anos. Esse cara não vai morrer com 60. Agora, o vozinho de 80, para começar, eu não tenho nem que fazer exame de próstata nele mais. Nem fazer exame de próstata nele mais, porque como o negócio é lento, o cara já vai morrer de infarto, de derrame, de outras coisas, né? Então, voltando à questão da reposição, se eu dou pronto para o cara, esse cara, esqueça, vai ser para sempre. Tem várias formas da gente dar. Tem o transdérmico, né? Absorve pela pele, né? Tem os injetáveis, os orais são um pouco perigosos, tem alguns que aumentam muito o risco de câncer de fígado, né? Então, a forma da gente repor o hormônio tem que ser muito criteriosa, muito criteriosa. E eu sempre dou preferência, sempre, em tentar aumentar o próprio hormônio do cara. Se eu conseguir isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já tirei o cara de 2, 3 anos de terapia de reposição hormonal sintética, né? E eu não sei se eu falei aqui do câncer de próstata e hormônio, ele não gera câncer, mas ele faz disseminar o câncer quando ele existe. Ele alimenta o câncer, né? O câncer que já está ali, ele alimenta ele, é combustível para ele, né, Paulo? É isso aí, a comida do câncer. Excelente, Paulo. Acho que fico alerta, vamos cuidar da questão hormonal aí com o especialista, ou urologista, ou endocrinologista, né? Alguém que estudou bem esses ciclos todos, tá? Tem que ter cuidado, igual o doutor Ícaro falou numa live aqui comigo, com os doutor Caveirinha que tem por aí, que são os perigosos, né? E estamos quase terminando, Paulo. Vai virar podcast, né? Então, meus entrevistados, eu sempre peço dicas de livros, não precisa ser exatamente da sua área ou exatamente de medicina, mas pode ser também, livros que mudaram sua vida. Eurípides, eu gostaria de ler muito mais coisas fora da medicina do que eu li, né? Se uma coisa boa que a pandemia trouxe foi um pouquinho mais de tempo para a gente. Então, eu pude ler algumas coisinhas aí nos últimos meses, e eu sou um cara extremamente objetivo, acho que você também eu não gosto de coisas muito, muito longas, né? Livros aí que dão aquela volta para dar o seu recado. Eu gosto, quer ver? Eu gosto de um livro, gostei demais de um livro que você lê ele em 1, 2 dias. É o livro do Flávio Augusto. Vocês conhecem esse livro aqui? Ponto de Inflexão. Ponto de Inflexão, Flávio Augusto. O Flávio Augusto é o cara da WhatsApp, né? O cara é dono do Orlando, time de futebol, né? O cara veio do nada e é inspirador, né? Nesse livro ele conta um pouco da vida dele, o que ele fez, e ponto de inflexão é isso. Ele sempre chegava num ponto que ele tinha que decidir, eu vou para cá ou eu vou para cá, né? Então é um livro que faz a gente pensar muito, e é fácil de ler, extremamente objetivo. E eu estou lendo agora esse aqui, ó. Esse aqui é um clássico, A Lei. É do Bastiat, é um francês. O Bastiat nasceu em 1801 e morreu em 1850. O cara viveu 49 anos. A gente está vivendo 80, né?
olha o jeito que é importante o que você falou. Esse é um livro que fala muito de liberalismo, né? Eu sou um cara que gostaria de um Estado cada vez menor e mais liberdade nas coisas, né? Então é um livro que eu estou lendo ainda, estou gostando muito. Também é um livro que um dia você lê. E um dia você lê. Só que o nosso tempo é curto, demora uns 2 ou 3 dias. Mas é isso aí. Esses são 2 livros aí que nessa pandemia aí eu pude dar uma lida. Excelente. Para finalizar, porque quando dá 1 hora de live, o Instagram derruba a gente, viu? Não sei se você está acostumado com isso. Antes dele derrubar a gente, fala dos seus projetos futuros, como que o pessoal te encontra. Cara, eu estou em Anápolis, né? Com muito orgulho, uma cidade que me acolheu, né? Então eu trabalho aqui em Anápolis, faço parte de uma equipe muito boa, criteriosa, né? Não tem ninguém mala, graças a Deus nós estamos cercados, né, de pessoas do bem, e isso facilita muito o nosso trabalho. Em termos do que eu quero, cara, eu estou tentando fugir um pouquinho da medicina, eu estou quarentando na quarentena. Não sei se você está também. Em outubro 39. Eu tenho 39, vou fazer 40 por pouco tempo. Fazer 40 em fevereiro. Oi? Vou fazer 40 em fevereiro. Pois é, sou mais velho 4 meses. Então, cara, eu estou pensando um pouquinho fora da medicina, lá na frente, né? Então, eu estou pensando em algumas coisas que caminhem sem a minha força de trabalho. Hoje a gente tem muita força de trabalho, mas eu quero fazer alguma coisa que caminhe sem mim necessariamente, né? Então, tem alguns projetos aí, tem 2 grandes projetos que ainda são sigilosos, mas eu estou trabalhando muito nisso aí para poder ter uma segurança lá na frente, né? E, lógico, buscar sempre o melhor para o paciente. A gente espera aí pelo menos mais uns 20 anos aí servindo muito, muito bem, com muito esforço, dedicação aos pacientes aí, né? Exato. Paulo, foi excelente, tá? Você abordou os temas aí com bastante maestria, deu para a gente aprender bastante. Eu só tenho a te agradecer e te esperando aqui em casa novamente, para a gente fazer aquele churrasco, dar aquelas cambalhotas. Será um grande prazer, um grande prazer. Fica com Deus, tá? É um prazer estar contigo. Conta comigo que eu puder ajudar aí. Fechado? Beleza. Eu termino sempre, fica com Deus, gratidão e carpe diem. É isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.